Boa noite, pessoal. Somos alunos de contabilidade da FACAP, o melhor do Brasil! O objetivo desse pronunciamento técnico é estabelecer o tratamento contábil aplicável ao reconhecimento, mensurável e divulgação dos custos de transação incorrido dos prêmios recebidos no processo de captação de recursos no intermédio da emissão de títulos patrimoniais ou de dívidas. Alcance. O presente pronunciamento regula a contabilização, a evidência dos custos de transação incorrido na distribuição pública primária de ações ou bônus de subscrição, na aquisição, alienação de ações próprias, na captação de recursos por meio de contratação de empréstimo ou financiamento, ou pela emissão de títulos de dívida, bem como dos prêmios na emissão de debêntures e outros instrumentos de dívida ou de patrimônio líquido. Instrumento de dívida ou patrimônio líquido, frequentemente referido como título de valores imobiliário. Para fim desses testes de pronunciamento, consideram-se os termos abaixo como seguintes significativos. Custo de transação são somente aqueles incorridos e diretamente atribuídos às atividades necessárias, exclusivamente à consecução das transações citadas no item 2. São, por natureza, gastos incrementáveis, já que não existiriam ou teriam sido evitados se essas transações não ocorressem. Exemplo de custo de transação são gastos com elaboração de prospectos e relatórios, remuneração de serviços profissionais de terceiros, advogados, contadores, auditores, consultores, profissionais de bancos, de investimentos, corretores, etc. Despesa financeira. São os custos ou despesas que representam o ânus pago ou pagar como remuneração direta do recurso tomado, emprestado do financiador, derivado dos fatores tempo, risco, inflação, câmbio, índice específico de variação de preços assemelhados, inclui, portanto, o juro, a atualização monetária, a variação cambial e etc. Como não inclui taxas, desconto, prêmio, despesas administrativas, honorários e etc. Encargos financeiros. São a soma das despesas financeiras, dos custos de transação, prêmio, desconto, ágio, deságio e assemelhadas, a qual representa a diferença entre os valores recebidos, os valores pagos ou a pagar a terceiros, prêmio na emissão de debêntures ou outros títulos de valores mobiliários. É o valor recebido que supera o de resgate desses títulos na data do próprio recebimento, ou o valor formalmente atribuído aos valores mobiliários. Taxa interna de retorno. A TI é a taxa efetiva de juros que iguala o valor representa os fluxos de entrada de recursos ao valor representa os fluxos de saída. Em outros termos, é a taxa efetiva de juros que faz com que o valor presente líquido e fluxo de caixa de determinado título de dívida ou empréstimo seja igual a zero. Títulos patrimoniais é qualquer contrato ou título ou valor mobiliário que evidencia o interesse residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Como exemplo, citam-se as ações bônus de subscrição e etc. Valor justo é o valor pelo qual o ativo pode ser negociado ou passivo liquidado entre partes interessadas, conhecedoras dos negócios independentes entre si, com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória. Vamos falar um pouco agora sobre a contabilização das captações de recursos para o capital próprio. O registro do montante inicial dos recursos captados por intermédio da emissão desses títulos patrimoniais deve corresponder aos valores líquidos disponibilizados para a entidade pela transação, pois essas transações são efetuadas com sócios já existentes ou novos, não devendo seus custos influenciar o saldo líquido das transações geradoras de resultado da entidade. Os custos de transação incorridos na captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais devem ser contabilizados de forma destacada em conta redutora do patrimônio líquido,
deduzidos eventuais efeitos fiscais e os prêmios recebidos devem ser reconhecidos em conta de reserva de capital. Nas operações de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais, em que exista prêmio, que são os excedentes de capitais, originado da subscrição de ações aos quais os custos de transações se referem, deve o prêmio, até o limite do saldo, ser utilizado para absorver os custos das transações registrados na conta em que trata o item 5. Nos demais casos, a conta de que trata o item anterior só será apresentada após o capital social e somente pode ser utilizada para a redução do capital social ou absorção das reservas de capital. Quando a operação de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais não for concluída, inexistindo aumento de capital ou emissão do bônus de subscrição, os custos da transação devem ser baixados como perda destacada no resultado do período em que se frustrar a transação. A contabilização da aquisição das ações de emissões próprias, que são as ações em tesouraria. A aquisição de ações de emissão própria e sua alienação são também transações de capital da entidade com seus sócios e, igualmente, não devem afetar o resultado da entidade. Os custos de transação incorridos na aquisição de ações de emissão própria devem ser tratados como acréscimo do custo de aquisição de tais ações. Os custos de transação incorridos na alienação de ações em tesourarias devem ser tratados como redução do lucro ou acréscimo do prejuízo dessa transação, ou resultados contabilizados diretamente no PL, na conta que houver sido utilizada como suporte à aquisição de tais ações, não afetando novamente o resultado da entidade. A contabilização dos recursos de terceiro. O registro do montante inicial dos recursos captados de terceiros, classificáveis no passivo exigível, deve corresponder aos valores líquidos disponibilizados pela transação para a utilização pela entidade, e o diferencial com a relação aos valores efetivamente pagos e a pagar a qualquer título, seja o valor principal, juros, atualização monetária e os custos das transações. Devem ser tratados como um encargo financeiro. E os encargos financeiros incorridos na captação desses recursos junto a terceiros devem ser apropriados ao resultado em função da fluência do prazo, com base no método do custo amortizado. Esse método considera a taxa interna de retorno da operação para a apropriação dos encargos financeiros durante a vigência da operação. A utilização dos custos amortizados faz com que os encargos financeiros reflitam o efetivo custo do instrumento financeiro, e não somente a taxa de juros contratual do instrumento, ou seja, inclui-se neles os juros e os custos da transação de captação, bem como os prêmios recebidos, ágios, entre outros. Assim, a taxa interna de retorno considera todos os fluxos de caixa, o valor líquido recebido pela concretização da transação até os pagamentos todos feitos ou a serem efetuados até a liquidação da transação. Os custos de transação incorridos na captação de recursos por meio da contratação do instrumento, seja empréstimos, financiamento ou títulos de dívida, tais como os debêntures, notas comerciais ou outros valores mobiliários, devem ser contabilizados como redução do valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido, para evidenciação do valor líquido recebido. Os prêmios na emissão de debêntures devem ser acrescidos ao valor justo inicialmente reconhecido na emissão desse instrumento financeiro, para o mesmo fim a que se refere o item anterior, apropriando-se ao resultado conforme o item 12. No caso de capitalização de encargos financeiros durante o período de formação ou em construção de ativos qualificáveis, os mesmos procedimentos devem ser utilizados para a definição dos valores a serem ativados. O valor a ser capitalizado corresponde aos encargos financeiros totais e não apenas às despesas financeiras. Os instrumentos de dívida são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo, adicionado ao custo da transação, exceto no caso em que são classificados como instrumentos ao valor justo, com contrapartida no resultado. Nesse caso, os custos das transações devem ser reconhecidos no resultado do momento inicial. Quando os custos de transação são incorporados, devem ser apropriados ao resultado nos termos do item 12. No caso dos instrumentos de dívida avaliados ao mercado contra o patrimônio líquido em cada data de avaliação ao valor justo, a diferença entre o custo amortizado e o valor justo deve ser registrada na conta de ajustes de avaliação patrimonial no PL. Os custos de transação de captação não efetivada devem ser imediatamente baixados como perda no resultado do período em que se frustrar essa captação. No caso dos prêmios na emissão de debêntures e de outros instrumentos financeiros que não sejam tributáveis, e no caso essa não tributação tenha como condição a sua não distribuição aos sócios, a eventual destinação de tais prêmios à conta específica do PL deve ser feita dentro do exercício social, em que tiveram sido apropriados ao resultado,
a partir da conta de lucros acumulados. Na contabilização temporária dos custos da transação, do que se trata esse pronunciamento técnico, enquanto não captados aos recursos a que se referem, devem ser apropriados e mantidos em conta transitória específica do ativo, como pagamento antecipado. O saldo dessa conta transitória deve ser reclassificado à conta específica, conforme a natureza da operação, tão logo seja concluído o processo de captação ou baixado conforme determinado no item 17, ou a operação não se concretizar. Sobre a divulgação, a entidade deve divulgar as seguintes informações para cada natureza de captação dos recursos, que é os títulos patrimoniais ou da dívida. A identificação de cada processo de captação de recursos agrupando-os conforme sua natureza, o momento dos custos de transação incorrido a cada processo de captação, o montante de quaisquer prêmios obtidos no processo da captação de recursos por intermédio da emissão de títulos de dívida ou de valores mobiliários, a taxa de juros efetiva de cada operação, o montante dos custos de transação e prêmios, se for o caso, a serem apropriados ao resultado em cada período subsequente,